de das nossas crianças que tem autismo, certamente você iria partir para a pancada, até aqui dentro da igreja. Se tem alguma criancinha mais hiperativa e você xinga essa criança de mal criada, você fala, e se alguém for falar isso do seu filho, você certamente não vai gostar. Então, quem é muito verdadeiro para ouvir, na maioria das vezes, quem é muito verdadeiro para falar, na maioria das vezes não está disposto a ouvir. É bom para falar, mas é péssimo para ouvir. Então tome cuidado se você é dessas pessoas que vive envolvido em polêmica, vive envolvido em confusão, vive envolvido em falatório, porque você está sendo o tempo todo colocado na balança de Deus. E aí você vai sair de lá aprovado ou reprovado. Amém? O segundo ponto que o apóstolo Paulo diz é: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Então, para a gente falar isso, a gente precisa entender o que é a ceia. Por quê? Porque senão você come e bebe indignamente, sem discernir o que é o corpo e o sangue do Senhor. A ceia do Senhor, e eu sempre vou enfatizar até todos nós aprendermos, não existe santa ceia. O termo santa ceia foi criado pelos romanos, a qual santifica o produto. E aqui não é o produto que é santo, é o dono do produto que a gente está fazendo a memória. Então, se diz ceia do Senhor, é assim que o apóstolo Paulo chama aqui na palavra. Ele não fala santa ceia, ele fala a ceia do Senhor. Amém? Vamos repetir todo mundo? 1, 2, 3. A ceia. Amém? Então, a ceia do Senhor, ela é a memória do sacrifício de Cristo na cruz. A ceia do Senhor é lembrar que eu era condenado a uma vida de prisão eterna, e que havia uma fiança impagável, e Deus, com a única coisa que teria valor para pagar essa fiança, mesmo sem eu merecer, vai lá e paga essa dívida por mim. E me liberta da prisão eterna. Amém? Quem está aí? Então, é lembrar o sacrifício de Cristo, e que o sacrifício de Cristo eu não merecia, mas recebi. Diga isso: o sacrifício de Cristo eu não merecia, mas eu recebi. Amém? A ceia do Senhor é que eu não merecia uma segunda chance. Eu não tinha direito a uma segunda chance. Mas eu recebi uma segunda chance. Então, eu não merecia perdão, mas eu recebi. Você pode repetir isso? Diga: eu não merecia perdão,
mas eu recebi. Diga, eu não merecia uma segunda chance, mas eu recebi. O terceiro é que eu não merecia ter o meu nome escrito no livro da vida. Mesmo assim, foi escrito. Eu merecia a condenação eterna toda vez que eu erro. Mas toda vez que eu erro, eu recebo absolvição. Então, a ceia do Senhor, para eu sentar à mesa, para eu pegar o pão todo mês, vir aqui comer e beber, é eu lembrar que eu não merecia perdão, mas Deus me perdoou com Jesus. É lembrar que eu não merecia uma segunda chance, mas em Jesus eu recebi uma segunda chance. É lembrar que eu não merecia ter o meu nome escrito no livro da vida, que lá em Apocalipse esse livro vai ser aberto. Mas mesmo sem eu merecer, o meu nome foi escrito lá. E eu fico louco da vida quando alguém fica tristinho, Álvaro, porque não foi convidado para a festa. Ô meu irmão, você pode ser esquecido para a área VIP, pode ser esquecido para a festa de casamento, pode ser esquecido para a festa de noivado, pode ser esquecido para a festa de 15 anos, pode ser esquecido para a festa de criança, pode ser esquecido até para a festa da sua família, mas tenha certeza de uma coisa, o meu nome, o seu nome está escrito na palma da mão de Deus, e todo o tempo é lembrado por Ele. Glória a Deus. Amém? Amém? É isso que nós temos que lembrar. O terceiro ponto é que lembramos que tudo que Deus em Jesus fez por mim, eu não posso esquecer que eu sou alvo de um favor imerecido. Irmão, toda vez que você se olhar no espelho, você precisa lembrar que você não merecia esse favor. Mesmo assim, Deus escolheu te amar. Deus escolheu te perdoar. E em nós cumpre aquilo que João 3,16, o texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga assim: eu não merecia, mas eu recebi. Aí, queridos, eu tenho que lembrar o que Jesus nos ensinou. Na oração que a pastora Adélia sempre termina aqui, orando: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa aí no céu, como eu perdoo aqui na terra.
Irmão, você tem coragem de fazer a oração de Jesus? Você tem vergonha na cara para fazer isso? Porque presta atenção, você está dizendo, os devedores aqui não é só quem deve dinheiro. Você está dizendo, Deus, me perdoa aí no céu, na intensidade, na quantidade, na forma que eu perdoo as pessoas aqui na terra. É isso que você está orando. Então, Jesus, ele, em Mateus 18, 21, eu não vou ler aqui para a gente poder ganhar tempo, mas conta-se a história de um servo que devia ao patrão. E aí ele foi lá, chegou o dia dele pagar a dívida, e era uma dívida monstruosa. E aí ele chegou na frente do seu patrão, o patrão falou, paga a dívida. Ele falou, não tenho dinheiro. Então é o seguinte, pega a mulher dele, pega os filhos, pega tudo que ele tem, vende tudo, até dar o valor da dívida dele. Ele cai de joelhos na frente do seu senhor e diz, não faça isso. Eu vou pagar, tenha um pouco de paciência comigo, que eu vou conseguir pagar. Aí o homem, com tanta generosidade, por ver a aflição da alma dele ali angustiado, falou, faz o seguinte, sua dívida está perdoada. Não precisa pagar mais nada. Fique em paz, vá em paz cuidar da sua família. Aí ele sai da frente do seu senhor, quando ele chega na calçada, está passando um cara que devia para ele uma mixaria, que não era nada perto da dívida que ele tinha, e que foi perdoada. Aí ele fala para o cara, paga o meu dinheiro, esse que foi perdoado. Ele fala para o cara, paga meu dinheiro. O cara fala, tem um pouquinho de paciência, eu tive uns problemas, mas eu vou te pagar. E aí ele fala para os caras, pega ele, açoita ele, prende ele, até ele pagar a dívida que ele tem comigo. O cara que foi perdoado de uma dívida monstruosa, por causa de uma dívida miúda, ele não perdoou quem o devia. Aí as pessoas que viram aquilo e que viram que ele tinha sido perdoado, voltou lá no Senhor e falou, sabe aquele cara que você perdoou daquela dívida monstruosa? Sei, ele acabou de pegar um cara ali fora que não devia 10% do que ele devia para o senhor. E ele mandou açoitar o cara e prender o cara até a dívida ser paga. Aí ele falou, traz ele de volta aqui. Prende ele. Deixa ele preso até a dívida dele agora ser paga. Aí Jesus encerra essa parábola dizendo assim, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Então, a ceia do Senhor não é só memória daquilo que Jesus fez por mim,
mas é eu refletir o que eu estou fazendo com o sacrifício de Jesus na cruz por mim. Quem está aí? Amém? Irmão, eu já ensinei vocês, se for difícil, dá glória, nem que for para disfarçar. De repente está doendo assim, mas você dá um glória alto, que daí o povo vai achar que não é com você a palavra. Amém? Isso. Então, eu sentar na mesa não é só, Pai, obrigado, porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, obrigado, porque eu não merecia, mas eu fui perdoado, obrigado, porque essa semana eu pequei, eu errei, eu pensei o que não devia, eu falei o que eu não devia, eu mexi onde não era meu, eu mexi onde não devia, e bababá, suporta essa irmã. Eu não suporto esse irmão. Pisou no meu calo, já sabe. Diga assim: eu preciso refletir o que eu estou fazendo com o sacrifício de Cristo por mim. Quem está aí? Porque Ele me amou incondicionalmente. Mas eu estou amando incondicionalmente? Ou eu amo apenas quem pode fazer alguma coisa por mim? Quem pode me dar algo em troca? Ele me perdoou incondicionalmente, mas eu perdoo todos, ou eu perdoo só quem eu sei que eu vou precisar de um favor amanhã, então é melhor eu ficar em paz com essa pessoa. É melhor paz do que guerra, porque eu sei que amanhã eu posso precisar de novo. Agora fulano, quero que morra. Então, se cearmos com ódio do nosso irmão, se cearmos com mágoa do nosso irmão, se cearmos com mágoa, com raiva, nós estamos ceando indignamente. Por quê? Porque não estamos reconhecendo o sacrifício de Cristo por mim no Calvário. Primeira de João 4 diz, se alguém, 4:20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame a seu irmão também. A ceia é uma reflexão que Cristo foi pregado na cruz por mim. Mas o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se
acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, tem que perder a sua vida, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Não é fácil perdoar. Não é fácil amar quem você briga consigo mesmo para pelo menos não odiar. Sabe aquela pessoa que você fala assim, eu luto só para não odiar ela. Já é um sacrifício violento eu não ter ranço dessa pessoa. Não é fácil amar essa pessoa. Mas Jesus ele falou, é exatamente essa pessoa que você precisa amar. É ela. Porque ele disse, se você amar quem só faz o bem para você, que valor tem nisso? Mas servir a Cristo é isso. A ceia do Senhor é isso. Eu tinha uma dívida impagável. O meu pecado era impagável. E mesmo assim, Jesus pagou na cruz por mim. Aleluia. E aí a gente cantou, e eu encerro aqui, dentro do meu tempo. Quem sou eu? Quem sou eu? Eu disse, eu encerro aqui, grupo do louvor. Tô rindo assim para não mostrar a ira. Quem sou eu? Para achar que Deus, que Cristo tinha a obrigação de me amar e de me perdoar. Mas eu não tenho obrigação nenhuma de amar e nem de perdoar. Volto a dizer, a ceia do Senhor é fazer menção do sacrifício de Cristo na cruz. É eu lembrar que era para eu estar lá no lugar dele. Mas ele decidiu pagar o preço por mim. E o que eu, Paulo Roberto da Silva, estou fazendo com o sacrifício que um dia Jesus fez na cruz por mim. Amém? Fiquem em pé em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus.